Olá, boa noite. Eu sou Andréia Maslon, fisioterapeuta integrativa. Tenho uma visão ampla do ser humano, indo direto ao ponto da onde tudo que você está sentindo começou. Hoje vamos falar sobre o que você veio mudar. Vamos esperar um pouquinho as pessoas entrarem. Eu espero que vocês gostem. Eu chamei uma psicoterapeuta que tem uma linha de constelação, uma linha mais evolutiva das leis biológicas, assim como eu. E o papo vai ser bem engrandecedor. E eu espero que, pela origem emocional do que a pessoa sente, a gente consiga mudar junto esse parâmetro de dor-doença. Espero que vocês gostem, compartilhem com quem vocês amem e saiba por quê, né? O que a gente veio mudar com tudo isso. Vamos esperar um pouco as pessoas entrarem, eu aguardo vocês nessa linha presente, ao vivo com a gente, ou um dia que você consiga assistir. Mais um pouquinho. Na busca pelo que a pessoa está sentindo, a gente consegue buscar, de fato, a origem emocional e biológica do que ela está sentindo. E nos deparamos com muitos fatos impactantes da sua história. E junto com eles, um significado e um sentido biológico, em que a dor-doença começa a ter uma outra percepção, um outro sentido. E se a pessoa entender isso e vir com a gente, boa noite a todos, ela terá uma mudança de percepção e ela entenderá também a busca do sentido e do propósito de existência dela e o que ela veio mudar nesse contexto que ela vive, nesse ambiente que ela vive e com as pessoas que ela se relaciona. Por isso, hoje eu chamo uma pessoa muito especial que faz um trabalho incrível, que é a Fernanda Riso. Ela é psicoterapeuta e trabalha numa linha de psicogenealogia, das leis biológicas como eu, e também com constelação e coaching sistêmico. Convidando a Fernanda, boa noite a todos, espero que vocês gostem, compartilhem com quem vocês amam, que estejam querendo assistir a gente. Tudo bem, Fernanda? Tudo bom? Boa Boa noite, noite. Andréia. Boa noite a todos. Você correndo para vir, obrigada por aceitar, gratidão. Acabei de desligar com a minha paciente, eu falei assim, eu preciso desligar porque eu tenho que entrar numa live. E acho que você não fez só uma hoje, né? Pelo que eu eu tava fiz uma de acompanhando. manhã também. Eu fiz uma Menina, hoje de que manhã também. loucura! É muito conteúdo, né, Fernanda? A gente tem bastante coisa legal para falar, né, para passar para as pessoas. O que eu costumo falar é que é tão difícil falar em uma sessão só, né? Por isso que, assim, para mim, vocês acho que já faziam, né, bastante lives, mas para mim foi bem novo esse mundo, né? E tá sendo bem enriquecedor. Tô aprendendo bastante todos os dias. E Legal. conteúdo bom, né? E que agrega a vida das pessoas. Porque esse lado da psicogenealogia, da epigenética, do estudo da vida, né? Do ser humano como um ser amplo, né? Acredito que você também dê esse nome de integrativo, né? Integrativo, sim, sim. E que, assim, agrega a vida dele e dá outro sentido, né? Exatamente, exatamente. É Então, tão lindo, né? Tão se rico. apresenta para o público que ainda não te conhece, então, por favor. Bom, primeiro te agradecer o convite. Obrigada, Andréia. Sempre Eu que muito agradeço. gostoso estar aqui, né, podendo trocar com outros profissionais e com as pessoas, enfim. Meu nome é Fernanda Riso, eu sou formada em psicologia e já vai fazer quase 20 anos já. E trabalho numa linha integrativa hoje. Eu demorei para dar esse nome porque eu não encontrava muito um nome para, né, para o que eu Pra faço. tanta coisa. É Mas pouco é isso. ainda. É um olhar que vai desde o biológico até o sistêmico, né, as questões transgeracionais e, claro, também trabalhando com as questões comportamentais, de crenças, né, dentro do dia a dia das pessoas, mas sempre nesse olhar integrativo mesmo, onde nada está separado, né? Somos um sistema, né? É verdade. E dentro desse sistema, né, eu sempre brinco falando que junto com os fatos impactantes que a gente vai desvendando nas nossas sessões, né, entendendo as percepções, entendendo quais as crenças, né, de cada um,
vem junto uma lealdade invisível, né? Que eu chamei assim, por conta que uma liberdade que a gente acha que a gente tem e que de verdade é ilusória, né? E que a gente vem interligado nessa teia. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente, porque a psicogenealogia, a constelação eu não tenho. Mas eu cada vez entendo mais e percebo um caminho aí futuro pela frente, mas que eu sempre indico de olhos fechados. São trabalhos que se complementam, né? A gente tem dois mestres diferentes, né? Mas eles falam de um jeito diferente, mas falam a mesma coisa, né? A gente ouve que a nossa autonomia, né? A nossa liberdade é só da ponta do nariz para fora, né? Ou que a gente tem, em média, 3% de autonomia e liberdade. Ai, no resto, a gente está só reproduzindo, né, em muitos momentos, as vivências, as experiências das pessoas que vieram antes de nós, as pessoas do nosso clã, né, essas memórias transgeracionais que são passadas adiante, a gente sabe que, claro, pelo DNA, né, mas nessa parte epigenética, a gente sabe que isso que a gente vai mudando a manifestação, a expressão dessas coisas, mas também nesse campo morfogenético que vem, essa expressão campo morfogenético vem de um autor que chama Rupert Sheldrake, mas que o Bert Hellinger falou assim, entendi, isso que eu trabalho tem esse nome, né? E esse campo é um campo de informações, né? Dessas informações que influenciam a nossa vida num campo do inconsciente e que a gente acha que está fazendo escolhas que são nossas, quando na realidade a gente está repetindo ou corrigindo coisas do nosso sistema familiar, né? Então, essa rede, desculpa te interromper. Imagina. Essa rede, ela vem... a psicogenealogia, ela fala que nós, quando a gente nasce, a gente tem um propósito ali dentro do nosso clã e um propósito no mundo, né? A gente vem com um lugar dentro desse clã para reparar questões desse clã e a gente também vem manifestar o nosso propósito, o nosso lugar no mundo. Então, temos essas duas funções. E o nosso nome já vem com o mandato, o sobrenome, né? Como a gente nasce. Aí a questão da lateralidade, que acho que dá pra gente falar um pouquinho aí de como isso vem. Eu pensei nisso. E assim, também antes de entrar, na concepção até, né? Porque assim, tudo que vem uma coisa legal assim de falar é que tudo vem antes, né? Tudo tem um sentido de vir antes, né? Então eu peguei alguns autores falando, a linguagem vem antes da comunicação, os números, né, vem antes das contagens, as estradas para a gente chegar à nossa viagem. Então o nosso nascimento nada mais vem do que o resultado de algumas expectativas e até antes, né, porque pelo que o Bruce Lipton, né, aquele super neurocientista, biólogo, fala 72 dias antes, né, por conta da mudança do material genético do homem. Meu gato. Né, desculpa. Do espermatozoide, essas coisas, né? Então, assim, sim, o quanto a gente também, na intenção dos nossos pais, foi tão importante também, né, pra gente vir nesse resultado. Então, fala um pouquinho desse antes para não chegar tão rápido ao ponto. Não, claro, vamos lá. A gente vem porque a gente precisa vir, né? A gente vem porque a gente tem uma função. E isso, né, quando no inconsciente dos pais, às vezes os pais nem ainda estão planejando, né? Até a gente pode falar, né? Porque as pessoas falam, minha mãe fala que eu não fui planejado. Mas é que ela não sabe, né? Que no inconsciente dela e do seu pai, isso já está acontecendo. Já tinha uma historinha. Já tinha uma historinha, exato. Porque todo esse sistema da minha mãe, todo esse sistema do meu pai não se atraíram por acaso. Essas histórias, né? Eu não conheço o meu marido por acaso. Porque as histórias dos dois sistemas, elas se complementam e se espelham, né? Então, a gente vem aqui como uma sementinha desse fruto. Dessas histórias que vieram se encontrar porque precisam ser complementadas. E aí, eu venho nesse inconsciente dos pais manifestar isso, que é um desejo dos meus antepassados, né? Quando eu nasço, eu venho com essa força dos dois sistemas,
E olha como a gente... olha a nossa função, né? Essa função no clã. E aí, se eu vou vir menina ou se eu vou vir menino, isso também vem de uma necessidade dos clãs, né? Esse clã precisa de uma menina ou precisa de um menino? E aí, no momento dessa concepção, essas informações são passadas. E aí também a gente vai ter, a partir dessa primeira divisão celular, a questão da lateralidade de base, a lateralidade biológica, se nós seremos uma menina destra ou canhota ou um menino destro ou canhoto, que são energias diferentes que a Andrea... Que não tem a ver com a motricidade. Com motricidade, que não Exato. é canhoto de motricidade, nem destro de motricidade. E não tem ambidestro nesse caso, né? Porque as pessoas perguntam, não. É assim, ou você funciona aqui no hemisfério direito, né, do cérebro, no hemicórtex direito, se você for uma mulher canhota como eu, por exemplo, ou um homem destro. Ah, você é canhota também. Então, uma mulher canhota como nós, ou um homem destro, numa energia mais masculina, ou no hemicórtex esquerdo, uma mulher destra e um homem canhoto com uma energia mais feminina. Ah, mas como assim... as necessidades do nosso clã vão determinar isso. Então, eu acho que isso é legal a gente exemplificar, que fica mais claro mesmo com exemplos, né? Então, vamos supor que nas histórias desse clã tiveram muitas mulheres que não tiveram o seu lugar, que tiveram que se submeter, que não tinham voz, que não podiam se colocar. Muito provavelmente virá neste clã uma mulher canhota, né? Que vai ser uma mulher mais incisiva, proativa, mais assertiva, mais proativa, que vai se colocar mais, que não vai se submeter tão facilmente, né? Que ela vem corrigir essas histórias. Agora, vamos supor que na história do clã tem vários homens que foram para a guerra e não voltaram, né? Que saíram do seu território e não voltaram. E essas famílias ficaram desamparadas, sem o homem ali para poder proteger, para poder suprir. Muito provavelmente nessa família vem um homem canhoto, que é um homem que vai estar mais em contato com as coisas do lar, do ninho, numa energia mais de acolhimento e não tão de exploração, né, de combate. Vai ser um homem mais sensível, né? Talvez um terapeuta, né? Então, essas informações todas já vêm com a gente vem com um propósito ali dentro. Nada é por acaso. Por acaso, nada mesmo, né? Nada. Nem, assim como dor, doença, que a gente começa nesse mundo por conta disso, de repente a gente se vê falando de outra coisa. E mesmo quando a gente falou da intenção, daqueles 72 dias antes, ou até meses antes, né? Em que o pai é um cara ali... é o coringa, né, da história toda. Sim. E se o casal gostaria de um menino ou gostaria de uma menina? Você também vê essa diferença na formação do indivíduo? Sim, isso pode impactar, né? Quer dizer, impacta, claro, né? Se a mãe passa a gravidez inteira, por exemplo, como a minha, passou a gravidez inteira querendo um menino, né? Vim como? Vim agradando mãe e pai. Energia masculina. Uma menina. Eu fui uma menina de energia masculina. Agradei todo mundo aí, né? É isso aí. Então, essa informação fica. E essa informação pode ficar de uma forma positiva ou negativa, dependendo da percepção do bebê na barriga dessa mãe. Porque, por exemplo, se esse bebê é desejado como menino, por exemplo, e vem uma menina, ela pode sentir que ela não tá agradando, né? Ela pode sentir que não era bem isso que eles queriam. Então, ela vai se esforçar, ela nunca vai sentir que ela é boa o suficiente, por exemplo, ou ela nunca vai sentir que tem o seu lugar, né? Ou nunca ela vai se sentir amada o suficiente, ou ela pode se sentir inadequada em vários momentos, né? Essas impressões dependem muito da percepção do bebê dentro da barriga da mãe.
né? Porque a percepção muda. A história pode ser a mesma, mas a percepção de cada um de nós é diferente. Né? Esse é a mais chave do Coringa da nossa sessão, né? Como é difícil descobrir isso. Como a pessoa pensa, de fato, né? Isso, como ela percebe, né? É verdade. E assim, aí o padrão de comportamento também desse clã, que quando você fala clã, você fala do sistema familiar também, pode ser falado assim, Sim, né? Só para as sim, pessoas sim. de fora entenderem, e o sistema É familiar isso. como sendo tanto os seus ancestrais, né? Nada de. Não são vidas passadas, né? Não precisa E exatamente. isso. Não é isso que você tem que acreditar. Você tem que saber que você vem de uma árvore genealógica, né? E esse clã é todo esse movimento que veio antes de você. E aí, para Isso quem foi tá super chegando bom agora. você ter Porque no ressaltado. começo eu lia clã e ficava muito, né? Uma coisa assim, será que é sua família? O que será isso? E Todas as histórias que permitiram que a gente pudesse estar aqui hoje. Exatamente. Né? E aí, para quem está chegando agora, puder compartilhar com quem de repente tem, né, algum interesse em relação a isso, a gente fica bem feliz. Sim, de sim. poder levar para mais pessoas essas ideias. E aí, os padrões de comportamento dessa família vão vir junto com esse indivíduo, né? Tanto os valores e as crenças, como também, né, esse clã todo interligado como uma teia, né? E isso, a gente fala, né, dessa questão da cultura, das crenças e também as estratégias de sobrevivência, né? Então, às vezes, a gente se percebe fazendo alguma coisa que não sabe nem por quê. Que a gente fala assim, putz, isso não me faz bem. Uma né? agressão, por exemplo, com um filho, né? Naquela hora você não sabe nem por que bateu. Exemplo. Você tá num meio familiar que de repente, assim, te pressiona, né? Talvez, não sei. Sim, e sim. pode ser um exemplo, né? E aí acontece uma coisa dessa, você chega em casa, põe a cabeça no travesseiro, mas por que eu fiz isso, né? Não tinha ou vontade. por que eu faço assim, né? E muitas vezes a gente está sendo leal a processos, a estratégias que que as pessoas que vieram antes da gente, os nossos familiares usaram, que funcionou, né? E que a gente repete sem saber por que repete, e a gente se pega assim, nossa, mas eu tenho, por exemplo, eu sou muito agressiva com meu filho, por exemplo. Eu não queria ser, mas eu não entendo. A hora que eu vou ver, já fiz. Já foi. Né? E aí tem essas lealdades invisíveis e tal, que a gente já vai explicar melhor, se aprofundar nisso, mas eu estou repetindo um padrão, e isso é importante, porque tudo que a gente fala aqui é sem julgamento, né? Não tem julgamento. A gente está falando de seres humanos que estão fazendo o melhor que eles podem, dentro do que eles sabem, dentro do que eles conhecem, com os recursos que eles têm. Né? Então, não tem certo, errado, bom e ruim. Não, são... E aí, se a gente for para a parte biológica, né? É sempre uma estratégia que me gera sobrevida. É um jeito de viver que me faz conseguir ir adiante. Pode ser meio truncado, pode não ser tão funcional, mas funciona, né? Então, a gente perpetua esse comportamento, essa crença, né? Exatamente. Assim também funcionam os abusos morais assim também... e sexuais, né? Sim, assim também funcionam os abusos. Talvez seja delicado, né, para as pessoas compreenderem isso, mas funciona assim, né? Então, vamos supor que... Porque se a gente parar para pensar, e eu acho que isso é importante... Todos nós, quando a gente pensa em todas as histórias, né, que deram oportunidade para a gente poder estar aqui hoje, todas as histórias, exatamente como aconteceram, né, do jeito que foi, que proporcionou essa oportunidade da gente ter a nossa vida hoje, né? Então, tudo que deu certo e que deu errado, e tudo que foi bom ou não foi, né, gerou outras vidas que puderam me trazer até aqui hoje. Digo meu pai e minha mãe, né, a mãe e o pai da André e o de vocês. Então, se eu tenho na família todos nós temos histórias de abuso, de roubo, de perda de território, de perda financeira, né? De assassinato, de estupro. Por quê? Olha as histórias para trás, né? A gente não vem de 3 gerações para cá, a gente vem de
milhares de Longa gerações para data. cá, né? Todas as Sim. histórias de guerra, né? Enfim, de perdas muito grandes. Então, são histórias difíceis, né? E essas histórias foram gerando pessoas que nos trouxeram até aqui. Então, se a gente olha para essas histórias, por exemplo, uma família que teve um bisavô que era abusador, né? E aí vem um avô que se torna um abusador. E aí vem um pai que se torna também um abusador. E a gente fala, gente, mas que absurdo isso. Por que absurdo, né? Esse comportamento, por mais que a gente julgue, né, no racional que é inadequado, ele gerou sobrevida para essas pessoas. Então, por amor, e é sempre um amor, a gente chama de amor infantil na constelação, né? Mas é um amor cego. Eu repito aquele comportamento para pertencer, né? Então, inconscientemente, eu sei que os homens da minha família tiveram esse perfil, esse padrão. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou ter a mesma atitude. A gente está falando aqui de um abuso, né? Que pode ser moral, psicológico, físico, enfim, ou sexual. Mas a gente repete isso por lealdade, por amor. Porque a nossa necessidade de pertencer é maior do que qualquer outra necessidade que a gente tenha, né? E isso vem do biológico, né, Andréia? Sim, porque aí entra aí nos medos fundamentais, né? No medo do abandono, no medo da rejeição, no medo de tudo que é instintivo, né? Isso, tudo porque que somos é mamíferos, sobrevivência. né? Os mamíferos andam em bando, porque em bando eu estou protegido. Se eu saio do bando, que seria a exclusão, seria o não pertencer, né? Eu sou uma presa fácil, né? Então eu fico vulnerável, eu fico frágil. Então, o tempo todo, o nosso inconsciente vai estar fazendo um movimento na direção de voltar para o bando, ou seja, repetir as histórias familiares para que a gente possa sentir que a gente pertence. Exato. Né? Perfeito. E aí, dentro desse raciocínio, a gente vai criando uma repetição desse padrão, como você mesmo disse, e aí a que momento que há uma quebra? Quando a pessoa se torna aquela ovelha negra, né, consciente da família, e ali eu vou mudar o meu padrão de pensamento, e aí mexe com essas crenças, esses valores de educação, né, que são muito fortes, às vezes envolvem tabus de família, né, às vezes é os pais que querem te calar e você vai além, né, daquilo. É isso? Eles querem te calar, mas também não é num sentido consciente, né? Eles querem que você repita o que funcionou para eles. Né? Exato, Então, sim, por eu acho que proteção também. Exato. Né? Eu acho que é bem isso que você falou, né? Os buscadores, né? Então, como que começa esse processo de parar essas repetições, né? Da gente parar de viver no automático é autoconhecimento, né? A gente começa processos de autoconhecimento e a gente começa a se questionar. Ué, mas por que eu faço isso? Mas da onde isso vem? Tem né? aquela pulguinha atrás da orelha. Tem uma pergunta que eu acho muito boa, que é assim, quem fica feliz quando eu ajo assim? Né? Ninguém. Tem alguém, né? Lá atrás tem lógico. alguém, né? Tem alguém. Só que assim, quando eu tô fazendo aquela coisa que eu vejo, né? De novo, a gente pode entrar em comportamentos autodestrutivos, né? Em procrastinações infinitas, em congelamentos, né? Onde eu me vejo, tipo, paralisado, onde eu não faço nada, porque eu não consigo, e eu não consigo entender de onde aquilo vem. E eu começo a me perguntar, né? Quando a gente vai buscar a micro, quando a gente vai buscar a leitura, quando a gente vai buscar a terapia, ou a constelação, ou a psicogenealogia, enfim, eu vou entendendo, né? O que faz de mim quem eu sou? Por que eu tenho certos comportamentos? Por que este comportamento que não me leva a lugares prósperos, eu repito, e eu não queria repetir mais. E aí as pessoas falam, mas é porque você é preguiçoso, é porque você não quer, né? Porque você não se esforça. E não é nada disso, né? Uhum. Nós estamos presos a essas lealdades invisíveis que fazem com que a gente repita aquilo. Então, quando eu começo a olhar e questionar, eu começo a ganhar um pouco de autonomia.
Porque daí eu falo assim, tá, ok, entendi. Meus pais me ensinaram isso, eu aprendi assim. Mas isso não faz muito sentido para minha vida hoje. Ah, então, aí eu adquiri a consciência e tudo muda. Né? Eu tenho a consciência de que eu não quero mais fazer aquilo, né? E aí existem caminhos por onde eu vou começar esse despertar e essa dissociação dessa repetição. Porque não basta eu ter consciência. Se eu não me reposicionar, né? O que quer dizer isso? Se eu não fizer diferente, se eu não fizer escolhas diferentes, se eu não der passos diferentes, a consciência não me adianta de nada. Não adianta eu ter consciência de que eu estou sentada numa cadeira de agulhas e isso está me machucando e não me levantar e sair dali, né? Exato. Eu vou continuar ali na dor, né? Então, eu preciso realmente agir. Aí, nas constelações, a gente fala que para a gente conseguir não repetir um padrão, nós precisamos fazer o caminho de aceitar os nossos pais como eles são, né? E o que é isso? Na constelação a gente chama de tomar os pais. É poder olhar para essas histórias e entender da onde os nossos pais vieram, o porquê eles são como eles são e aceitar que eles fizeram o melhor que eles puderam, que eles deram tudo que eles tinham e que, na verdade, o mais precioso eles deram, que é a nossa vida, né? Então, ser grato pela nossa vida, honrar essas histórias da onde a gente veio e poder tomar. O Bert usa essa palavra, as pessoas acham estranho, né? É receber, mas é um receber ativo, não é um receber passivo. Eu não fico ali sentado recebendo. Eu tomo aquilo e integro aquilo. Então tem um movimento meu também, né? Nossa. Ai, que linda! Elas vão ficar com a avó, estão me dando beijo. Que lindas! Então, vai com Deus. Então, e aí por quê? Porque a partir do momento... E tem vários teóricos que falam, se a gente pensar na mesma coisa, que essa questão, eu só consigo mudar a partir do momento que eu aceito, né? Exato. Eu aceito, eu olho aquilo, eu vejo aquilo, eu aceito aquilo, e aí eu tenho a possibilidade de fazer diferente. Mas sem aceitar aquilo e integrar aquilo, eu fico preso naquilo, né? Então, olhar para os pais, honrar os pais e aceitar os pais nos dá permissão para que a gente possa fazer diferente e sentir que mesmo fazendo diferente, a gente continua pertencendo. Integrado, né? Integrado, exato. Integrado ao sistema. Integrado a essas pessoas que me geraram essa vida, né? E quando acontece, assim, um fato, como a gente estava comentando, né? Do calar. E de repente esses pais não estão nem um pouco abertos para essa mudança, essa quebra mesmo do padrão do comportamento, essa repetição, e acaba que a pessoa não aceita aquele filho também, né? Às vezes tem um descaso ali, algo que teve, a gente sabe que é bem antigo, né? Que vem até da intenção, da gravidez, do como passou essa mãe, né? Dos estresses, dessa gestação, desse início de vida. E de repente esse pai e essa mãe não aceitam e ela tem que até se dispor a ficar um pouco longe disso, para não se machucar. E aí, como que funciona isso, Fê? Então, uma das minhas especializações também vem da ciência do início da vida, né? Da doutora Eleanor Luzes. Muito legal. E ela fala muito disso, né? Dessa preparação para a gestação, e da consciência, né, da vinda daquele ser, mas nem sempre é possível, né? Às vezes a mãe está presa nas histórias dela, presa nos conflitos dela, leal, né? A mãe está leal às histórias do sistema dela e aquela gravidez é dolorida, né? E ela não queria aquilo, ou ela não tem disponibilidade emocional para lidar com aquilo. A gente pode até pensar nas mulheres que têm depressão pós-parto, né, também como uma lealdade, né, é um sintoma que pode ser uma lealdade de mulheres que sofreram muito, né, na gravidez ou no parto, enfim. E aí essa criança vai ter as consequências disso, não tem como dizer que não, mas é culpa da mãe, claro que não, né? Aliás, a gente não fala sobre culpa,
né? Não, Cada jamais. cada um tem a sua responsabilidade na medida da sua consciência. Bom dia. Ó, lá, a Lu tá lá na Austrália. Bom É isso dia. que eu falei. Pensei assim. Bom dia, Lu. Delícia, A Sara né? tá por aí também. Beijo, Sara. Um beijão. Bom, voltando. Então, essa criança vai ser impactada por essa rejeição, por esse abandono, por essa não disponibilidade e vai ter futuramente, né, que se trabalhar também. Mas essa mãe, Exatamente. se ela não tá ali disponível, se ela tá na dor dela, ela precisa olhar para ela, né? Então, não existe milagre, não existe uma fórmula única de como isso funciona. Mas é uma mãe que precisa ser acolhida, é uma mãe que precisa olhar para suas histórias. Por isso é tão importante isso que a doutora Eleanor traz, de se fazer um trabalho com os pais, de um processo de concepção consciente, porque isso faz toda a diferença, né? Os pais se trabalharem, poderem olhar para suas histórias, poderem ressignificar muita coisa, liberar memórias, se libertar de alguns padrões, para que essa criança venha com um pouco mais, com menos carga, digamos assim, com um pouco menos de carga, né? É verdade. Dessas histórias. Sim, e também de mais entendimento, né? Porque aí acaba que, assim, o filho que, entre aspas, é para todos, né? Ovelha negra, e aí fica aquele filho solitário e não inserido no sistema familiar, nesse clã, né? E aí, assim, acaba que fica aquela sensação de angústia, de abandono, entre outras mais que podem surgir, né? Que ele precisa trabalhar. E eu acho que as ovelhas negras da família, até posso me considerar uma, elas acabam... Sim, né? Elas vão ter que lidar com essas histórias de sentirem que não pertencem porque estão trilhando um caminho diferente, mas se elas se trabalharem e conseguirem integrar essa ideia de que a partir do momento que elas estão fazendo diferente, e isso eu acho muito bonito, porque a partir do momento que a gente está experimentando caminhos novos, que a gente se permite fazer isso, né? Conhecendo coisas novas, a gente está colocando novas informações nesse campo de informações. Essas novas informações liberam as histórias anteriores e as histórias, né, dos filhos que seguem. Então, esses filhos nascem mais libertos, né? E as pessoas lá atrás que não puderam fazer isso que a gente está fazendo também agradecem, né? E quando eu falo disso, não estou falando, né, como você falou, né, não estou falando de espírito, de outras vidas, nem nada disso. Eu estou falando dos nossos antepassados, dessa árvore toda que a gente tem atrás da gente, dando essa força para a gente fluir para a vida, né? Então, quando a gente é uma ovelha negra, né? Assim, ou pensa diferente, ou faz coisas diferentes, a gente está trazendo essa libertação através dessas novas experiências, né? Desse novo pensamento, dessa nova crença, dessa nova forma de se relacionar com o mundo, quebrando um padrão de submissão, né? Ou gerando uma libertação de uma crença familiar ou de uma crença do inconsciente coletivo, né? Então é bonito, porque a partir do momento que a gente sente que isso que a gente faz de novo, a gente também faz em homenagem, em honra a eles, fica mais leve, né? Eles podem até, a gente pode não ser igual, mas eu pertenço da mesma maneira, eu sou diferente e pertenço. E a ovelha negra vai precisar fazer esse trabalho com ela, para que ela não se sinta dessa forma que você falou, angustiada, ou para que isso não gere uma depressão, né, por uma falta de lugar, né, de sentir um conflito de identidade, enfim, as coisas todas que a gente vai... Eu sempre brinco nas sessões que as pessoas que têm assim, as maiores dores é essas que carregam coisas com os pais, assim, né, alguma rejeição, algum abandono, ou a não intenção de, né, ou até o adotado indo muito além disso, né. Aí ele carrega os traumas dessa mãe, desse sistema familiar que ele não conheceu, mas que ele está interligado, né? Então, assim, são dores muito profundas, né, Fê, que a gente vê. E às vezes não é uma sessão, que nem eu trabalho muito com bioalinhamento, com a PNL, mas assim, você vê que fica precisando demais, né?
sempre mais. Sim, por isso que eu falo Eles não que param, né, de buscar até. as terapias, né, que elas se complementam muito, né? Então, por exemplo, às vezes você está trabalhando uma pessoa que está ressignificando, que está conseguindo acessar algumas histórias, que está liberando e tal, mas tem uma história ali que está congelada no corpo dela, né? Então ela precisa ir para uma linha terapêutica que vai fazer uma liberação pelo corpo, seja através de uma respiração, como o renascimento, por exemplo, seja através da liberação do trauma no corpo, como a experiência somática, por exemplo, né? Que são coisas que a gente vai até um certo lugar com o nosso conhecimento, mas tem uma ponte ali que a gente precisa de outros profissionais para ajudar, Exato. né? Então, eu adoro trabalhar assim, eu sempre, tipo, todos os terapeutas, né, que nos cercam, assim, eu tô sempre conectando, ligando, indicando, que nem você falou, eu indico e tal, porque a gente precisa disso. Se a gente quer, se o nosso foco é ajudar a pessoa a melhorar, né, a ter uma vida mais fluida, mais leve, por que que a gente tem que ficar assim, não, só a minha técnica funciona, Não, é a muito minha é a melhor. pequeno, Não, né? É assim, É vem muito junto, pequeno. porque daí a gente consegue fazer isso mais rápido, É né? verdade. E aí a gente tem esse trabalho integral, né, que você falou no começo da live, que é bem isso. Nós somos um todo, né? Não é uma parte. Mesmo porque quando a gente mexe numa parte, a gente mexe no todo, né? Exato. E às vezes a gente fala assim, a gente falou muito de gestação, né, da história do pai, da história da mãe, como que você lida com isso? Eu queria assim, até que ponto vem o pai, até que ponto vem a mãe, onde são mais importantes, né? O quanto isso nas nossas sessões vem acompanhando dessa nossa história, né? Desse impacto que foi, mas que ao mesmo tempo a gente quer ressignificar, quer ter um olhar mais de amor para isso. A gente sempre pensa que a nossa primeira casa é o útero, né? Então, acho que a nossa primeira relação, né, de interno com externo e tal é a mãe, ela é o nosso portal, né? Só que, assim, nós existimos por causa dos dois, né? Isso é muito Exato. importante lembrar. É óvulo e espermatozoide. Nossa vida vem dessa combinação. Nosso primeiro contato com o exterior vem através da mãe. O Bert fala, a mãe é a vida, o pai é o mundo, né? Então, eu venho para a vida, eu sou nutrido pela mãe, então essa primeira experiência, esse primeiro contato é com a mãe, né? Então a mãe, ela vem em primeiro lugar. E depois esse pai que tem uma outra função e que não é nem melhor e nem pior, só é diferente, né? Ambos são importantes. Por isso a falta de qualquer um dos dois é muito sentida, né? Agora o que a gente percebe é, por exemplo, uma criança que não teve o pai presente por algum motivo e às vezes nem trabalhava muito, né? Não precisa ser um abandono, né? Exato. Um abandono de foi embora, assim, né? Trabalhava muito ou ausente, tava nos seus processos também, né? Tipo, o nascimento do filho trouxe uma memória transgeracional, ele fica indisponível emocionalmente para esse filho, porque ele está emaranhado nas histórias dele através do nascimento do filho, né? A gente percebe que essas pessoas têm mais dificuldade nesse ir para o mundo, de fazer esse movimento de conquistar as coisas, né? E isso tem uma relação com o pai. Agora, essa coisa da nutrição, que a gente pode até pensar no financeiro, né? De se manter na vida, de se manter nutrido, de se manter próspero, né? A gente pode pensar nisso já numa coisa mais relacionada com a história da relação com a mãe, né? Isso no âmbito da constelação mesmo, Sim, sim. Mas são funções muito diferentes, né? Exato, mas o que eu fiquei, assim, pesquisando é, assim, como às vezes a gente fala, como você disse, as histórias já existiam mesmo que eles não tivessem ainda programando esse nascimento. Sim. O pai é muito responsável, assim, vem para dar essa força para o embrião no antes também. Isso eu achei incrível. Não sei se você fala isso na ciência do início da vida, Na ciência né? do início da vida.
Sim, sim, ela fala, a Josi também fala, né, de 9 meses antes, inclusive, né? E aí, como 72 dias que tem o lance do biológico do Do espermatozoide, espermatozoide. aí eu falei, nossa, fiquei com essa pulguinha atrás da orelha. E você sabe uma coisa que eu acho super bonita, que a doutora Eleanor traz na Ciência do Início da Vida, e que eu acho importante as mulheres saberem, porque a gente foi ensinada que essa história, né, da Na concepção, fertilidade. e ela é uma competição, né, entre os espermatozoides, né? Então, foi ensinado pra gente que o óvulo fica lá paradão, Paradão. passivo, né? E que os espermatozoides entram numa corrida louca, né, esquizofrênica quase, né, onde o mais rápido, o mais Ganha. forte, o mais ágil, né, e é o que ganha, e ele chega e rompe o óvulo, né, ele penetra no óvulo, porque ele é o grande campeão, o fortão e tal. E a gente acabou crescendo com esse conceito, até mais, eu diria que até em outras áreas da vida, de que essa competição, de que as coisas vêm dessa competição. E na natureza, o processo é colaborativo, ele não é competitivo, né? Na natureza, tudo funciona em colaboração. E assim também funciona o processo da concepção. Então, como que se dá isso? Nós temos os espermatozoides. Quando eles saem, cada um deles, né, tem um grupo que tem uma função, tem um grupo que tem outra função. O óvulo não tá lá paradão, isso é lenda. O óvulo tá lá no mesmo movimento que a Terra faz, porque tá tudo conectado, né? O óvulo gira em torno de um eixo, em torno de si, como se fosse uma dança, aguardando, né, que esses espermatozoides cheguem. Aí você tem um grupo de espermatozoides que são os mais rápidos, que formam um atapetamento para que esses espermatozoides que estão mais para trás, que tem a informação, né, que vai ser passada adiante, esses espermatozoides que chegam depois, eles têm um nome também, mas eu não lembro agora, mas é alguma coisa do tipo assim, os sedutores, né, é alguma coisa nesse gênero. Então, eles passam, esses que atapetaram, deixam o pH próprio para que esses que têm a informação genômica venham de encontro ao óvulo. A hora que eles vêm, que eles chegam, o óvulo se abre escolhendo o espermatozoide que ele precisa para aquele momento, né? Então, ele faz uma abertura mesmo e engole, assim, sabe? Faz assim... É um abraço. Fagocitose. Ele abraça e faz uma fagocitose. Então, assim, a mulher não é passiva no processo, né? Olha e isso só. muda muita coisa. Super. Não é? Muito Tiram bom. a gente de um lugar onde a gente... Somos nós que geramos, né, o filho, que a gente fica 9 meses na barriga com esse filho, e diziam pra gente que a gente ficava lá só esperando o espermatozoide mais esperto, mais gostoso, mais maravilhoso chegar, né? Mas não é isso. Até o processo da concepção é colaborativo, né? Você tem cada espermatozoide com a sua função, e aí a informação que está nesses sistemas vem ali para que esse espermatozoide escolhido por esse óvulo possa gerar a nossa vida. Então, é um processo colaborativo, né? Super onde ambos justo. têm importância. Sim, é verdade. E aí, quando tem muito caso, assim, o aborto em si, já começa também antes nessa concepção, antes na intenção? Você acredita nisso? Você diz quando a mulher perde o bebê? Porque sempre fala, como na etologia, né? Assim, o homem que vem para... A mulher dá um ninho, o homem vem para costurá-lo, né? Então, ele que vai dar os últimos toques. Então, assim, tanto nessa fase, como a gente está falando dos 9 meses antes, ou 72 dias antes, que tem tanto essa figura do homem, né? Então, seria também uma intenção, talvez memórias também transgeracionais. A perda de bebê? Sim. E aí, de novo, a gente cai naquela história do não tem julgamento. Então, tanto faz se o aborto ele é provocado ou se ele é espontâneo, ele é a mesma coisa, né? Na concepção da natureza, porque
de alguma forma, né, quando se há o aborto, não importa se é de um jeito ou se é do outro, não é para aquele bebê vir, né? Ele tem a função dele ao estar ali no gerado, né, quando ele é concebido, mas por algum motivo, por uma lealdade, por uma repetição ou por uma impossibilidade, a gravidez não tem continuidade, né? E aí a gente vê também, e aí a gente pode trazer isso aqui que eu acho interessante, legal, que se fala entre 60%, mas hoje, percebendo, a gente vê que as gravidezes em 80% mais ou menos são gemelares, né? Mas que existe, nos primeiros dias, um desses bebês que se vai, né? E aí, nós, quando... por exemplo, eu sou gemelar, né? Eu descobri isso também estudando essas coisas, né? Claro. Então, o que eu tenho? Eu tenho comportamentos, né? Eu não tenho nome duplo, que às vezes é uma característica, né, de uma gravidez gemelar, de um embrião que foi... E a mulher nem sabe, né? A mulher não sabe que a gravidez é gemelar, né? Mas esse bebê que se foi, ele se vai justamente porque só há energia ou só há espaço para um, e ele abre mão para que o irmão possa viver, né? E esse irmão que nasce, no caso, por exemplo, eu, né? Ele vem com uma memória inconsciente de que existia outro na barriga. Então ele vai buscar sempre essa dupla, essa parceria de alguma forma, né? Entendi então, toda a sua história. Entendeu? E aí, quando a gente vai ver, a gente compra as coisas de dois, né? A gente não consegue, a gente tem mais dificuldade de fazer as coisas sozinhos, né? A gente gosta de estar com outro, né? Então, por exemplo, a gente faz live em dupla, ao invés de fazer live sozinho, né? Às vezes os pais inconscientemente colocam nome duplo nessa criança, como se ela carregasse o nome dela e o nome do gemelar que se foi. Mas tudo isso são memórias transgeracionais. Tudo isso é uma informação, né, que está presente ali naquele momento e que aqueles bebês estão só representando e fazendo este papel. Então, quando se tem um aborto, tem nessas histórias uma necessidade de que isso aconteça. Porque quando se tem um aborto, a próxima gravidez, isso é biológico, isso é dos mamíferos, né? Uhum. Se a fêmea perde um filhote, na próxima gravidez, a próxima gravidez é pelo menos gemelar, para que a gente tenha chance, né, de fazer essa outra vida vingar. Então, se eu perder um, eu tenho outro. Né? Então, em vez de uma angústia, são duas. Isso teve a do primeiro aborto, né? E o segundo. É isso mesmo, é a chance de sobrevivência e de perpetuação, né, do clã, do sistema familiar. Então, necessariamente, quando há um aborto, a próxima gravidez, ela é gemelar. Ah, mas a mãe não sabe e tal. Então, como que a gente vê isso? Na expressão desse comportamento, né, de comportamentos que eu dei alguns exemplos aqui. Uhum. E também na questão de que esse segundo bebê, ele vem para dar chance, né, dessa perpetuação. Para dar força, talvez, né? É um jeito da gente ter certeza que a família vai vingar. Certo. Né? Perfeito. A Sara tá rindo aí. Perfeito. E aí, como a pergunta inicial foi o que a gente veio mudar, né? O que a gente veio, qual o sentido e propósito da nossa existência e do meio que a gente se relaciona, o que a gente podia se oportunizar de saber tudo isso, né? Quais os ganchos que seriam futuros, assim, os próximos passos? Eu acho, André, que é muito a questão do que você falou do sentido, né? Quando eu vivo situações difíceis, se eu não consigo me colocar num lugar de que isso tem um significado, tem um sentido dentro daquelas histórias, o aborto diz que o ninho não estava pronto, pode ser um dos significados, tá? Não é o único, mas pode ser um deles. E acho que o que a gente falou ainda vai além disso, né? Porque esse é o sentido, assim, até que superficial, né, de uma resposta das próprias constelações, né?
E o que a gente disse, acho que vai além, até profundo, né? O quanto a gente está inserido em, né? Os dois, né? O homem e a mulher inseridos nesse sistema de clã, né? Da árvore de cada um, da história transgeracional de cada um, né? Muito além, né? De só o ninho. É como eu te falei, às vezes a gente lê, né? O homem, o pai vindo para, né? Costurar esse ninho, estruturar esse ninho. Vim trazer esses fundamentos antes até da concepção, e quando na verdade é muito além. Sim, é o que eu falei. Pode ser uma das manifestações? Pode, né? Pode ser que, por exemplo, acontece quando a gente, isso dentro das 5 leis, né? Quando a gente vê uma gravidez tubária, por exemplo, né? Quando a mulher desenvolve uma gravidez tubária, é porque ou não é o lugar próprio, ou não é o lugar adequado, ou não é o parceiro adequado, né? Então, o ninho não está pronto. E a gravidez tubária não deixa de ser uma gravidez que vai ter que ser interrompida. Ela é um aborto, né? Então, existe uma coisa de o ninho não tá pronto aí, né? De alguma forma, né? Então, assim, existe isso também, mas é aquela coisa, não tem receita de bolo, né? É cada coisa dentro de um contexto, né, pra gente não sair por aqui falando, isso é isso, isso é isso, isso é isso, porque não é assim protocolo. Que funciona, né? Então, eu acho que isso que você falou, da gente poder se empoderar dessa história, entender qual é o nosso papel, traz um significado para aquilo. Na psicogenealogia, eles trazem, a psicogenealogia vem da Anne Ancelan, né? E eles trazem esse conceito de que existem 3 formas que a gente vem reparar. Se a gente nasceu, a gente já está reparando, tá, gente? Durmam com essa hoje, porque é assim que funciona, que boa. Tá? E aí existem 3 formas de reparação, né? Um filho, né? Então o filho vem reparar, então todos nós já estamos reparando por si só. A profissão é uma forma de reparação. É muito legal. E a doença, né? Às vezes a doença vem para dizer, olha, isso precisa ser olhado, né? Ainda não tá bom. Ainda não tá bom. Ainda exatamente. Você não entendeu o recado. Ainda não entendeu o recado, que o Manu fala isso, né? Enquanto você não olhar, não aprender o que você precisa aprender, a natureza serve o mesmo cardápio, né? Exato. É alguma coisa assim. Então, exato. A doença vem no último recurso, segundo a psicogenealogia, né? Você tem o filho, você tem a profissão. Agora, se ainda assim você está preso nos padrões, você não está olhando para o que precisa ser olhado, aí você tem o desenvolvimento dos sintomas, né, que vem a partir de conflitos que podem ser biográficos, né, se a gente pensa no programante, ou eles podem ser transgeracionais se a gente pensa no pré-programante, né, nas histórias anteriores. Exato. Perfeito. Muito bom. Alguém falou nossa ali. Carol. É o papo profundo hoje, gente. O que você veio mudar? O que vocês acharam que iam encontrar, né? Exatamente isso. É um papo bem profundo, né? Que eu sozinha não consigo falar. É por isso que a gente se ajuda, né? Então, por exemplo, bom. quando eu vou pegar um exemplo prático, que eu acho que ajuda as pessoas a perceberem, né? Então, por exemplo, um advogado, né? Por que um advogado se torna advogado? De repente, você vai olhar para as histórias, né, das pessoas que vieram antes, né, desses ancestrais, e tiveram muitas injustiças, né? Eles sofreram muitas injustiças. E aí essa pessoa vai se tornar advogado para poder fazer justiça, né? Se você pensa numa pessoa que se torna uma nutricionista, por exemplo, né? Quantas pessoas será que não passaram fome, não puderam comer apropriadamente, né? Ou tiveram doenças geradas por uma alimentação ruim, né? E essa pessoa vem reparar essa informação. Se eu pegar por mim, né? As psicólogas, elas vêm aqui a partir de histórias de muitos problemas psíquicos, né? De transtornos mentais. Então, eu preciso olhar para isso. Então, eu venho corrigir isso de certa forma. E se você... No meu caso, eu sou psicóloga, minha mãe também, meu pai também era. Então, assim, aí você já sabe. Se eu for olhar na minha árvore, com certeza vou ter pessoas que se suicidaram, né? Pessoas que desenvolveram esquizofrenia ou que tiveram algum tipo de transtorno. Porque nenhuma profissão vem à toa. Aliás, a gente não vem para a vida à toa. Nenhuma profissão é escolhida à toa. E
as doenças também não vêm à toa. E eu nem gosto de falar sobre doenças porque eu não acredito nisso, né? São os sintomas que aparecem para que a gente tenha a oportunidade de perceber que existe alguma coisa ali que não está legal, e aí eu tenho a oportunidade de fazer novas escolhas para que a minha vida seja diferente. Exatamente. Aí, se você dá um novo olhar, você dá um novo caminho. E a dor ou doença serve para isso, né? Serve para ser chamada assim, como um rótulo, né? Como é a nossa forma física, é um rótulo também. E que a gente é muito, né, forte por dentro, né? A gente tem um sistema imunológico muito forte. A gente tem toda essa força de já estar aqui, né? Nesse propósito nosso de existência. E é só um caminho, né? E a gente, como facilitadora desses caminhos. Exatamente, é isso que nós somos, facilitadores desse caminho, né? Ontem eu fiz uma live com o Rafael Livramento. Gosto né? muito dele. Ele é maravilhoso mesmo. E ele falou, a Josi e o Manu, eles falam que a gente vem colocar luz, né, para aquilo que a pessoa não está conseguindo ver, para que daí ela possa trilhar esse caminho. E aí a gente só acompanha, né? Então a gente facilita isso. Então a gente vem para trazer luz para essas histórias, né, que estão fora do campo de consciência, esses padrões que são transgeracionais, né, que vêm das histórias dessas lealdades invisíveis que a Andrea colocou aqui no começo. E aí a pessoa tem a oportunidade de olhar para aquilo e escolher o que fazer com aquilo, né? Porque eu também posso olhar para aquilo e não fazer nada. Com um olhar de amor e com um olhar evolucionista, né? Exato. Com um olhar que é de ancestralidade, mas com um olhar já de evolução, de caminho diferente. E é para isso que a gente está aqui. E vocês podem acender essas luzinhas, essas outras velas apagadas, que acredito que toda família tenha, todo o sistema familiar, né, tem aquela pessoa que está mais no automático, e no automático a gente acessa esse instinto, né, esse cérebro tão instintivo, né, responsável por tantas atitudes de sobrevivência, como a escassez, né, como a agressividade, como vícios, né, como não se olhar mesmo. Sim. E aí a gente cai num campo muito baixo, né, de frequência aí, que de uma frequência densa, né? De ficar mesmo com a dor ou doença, né, mas como num sentido também evolucionista. Então você também de alerta. Que está assistindo isso pode ser essa luzinha sim, Fê. E você quer deixar alguma mensagem final? Que a gente acha que já está chegando. Papo bom, papo rápido. Sim, passou Passa tão rápido, mesmo. Parece que é um minuto rápido. que a gente tá, mas enfim. Gente, na verdade, assim, eu sou muito suspeita para falar. O autoconhecimento é a chave da gente poder se libertar, mas não se libertar no sentido de, eu quero me libertar disso. Não é isso. Não é excluir de forma alguma, né? É poder incluir, como a Andrea falou, com o amor, porque só a partir do amor a gente tem essa transformação, né? As constelações trabalham só em cima do amor, né? Então, eu olho para essas histórias, eu incluo, eu me conheço, né? Para eu saber quem eu sou, qual é o meu papel. Passou rápido, você viu? Passou. E dentro disso, respeitar eu posso... a ordem. Sim, né? Daí são as ordens do amor, né? Da constelação. E a partir disso eu posso fazer diferente e ainda assim continuar pertencendo. Então, ao autoconhecimento, a gente precisa se conhecer. Porque tudo que a gente vê fora, essa percepção que a gente tem, tá dentro. E se eu mudo dentro, se eu consigo acessar esses lugares escuros dentro, eu tenho a oportunidade de trazer luz e poder viver uma vida diferente, né? Uma vida mais leve. Eu sempre falo da leveza, né? Viver a vida com mais leveza. E fica muito leve. É muito bom. Obrigada. Gratidão, minha querida. Espero um dia conhecer vocês pessoalmente, que eu sou super fã do trabalho de vocês. Muito obrigada. Acho demais. Fiquei super feliz com o seu convite. É a primeira vez que eu faço uma live com alguém que eu não conheço presencialmente. Mas eu acho que está sendo super válido essa pandemia, né? Pra gente também fazer outros contatos. E com é certeza. Enriquecedor sempre. Com certeza. Um abração, boa noite muito obrigada. A todos. Obrigada por Beijo, vocês Andréia. estarem aqui. Obrigada a você pelo convite. Obrigada, gente. Um abração. Até uma beijo. próxima. Se Deus Beijo. quiser. Tchau, Fê. Tchau.